Pessoal, boa noite, a paz do Senhor, uma sexta-feira abençoada para vocês. Eu peço que curta o vídeo e se inscreva no canal. Sobre os projetos que estão em andamento aqui no canal, projeto de aconselhamento, chamada de vídeo individual, acompanhamento privado, é só mandar uma mensagem para o para o WhatsApp que estará aqui embaixo na descrição e no comentário fixado. Também o projeto Meu Deserto, projeto sobre restauração. Esse projeto já é diferente do aconselhamento. Esse projeto é um projeto que será através de lives privadas aqui pelo YouTube, e o acesso se dará por intermédio do Telegram, grupo privado no Telegram. Também o projeto Pão da Vida, grupo de estudos. Esse projeto inicia hoje às 22 horas. Estarei realizando uma live privada aqui no YouTube. O pessoal que já está inscrito vai participar ao vivo dessa live. Esse projeto tem sido uma bênção. Se você quiser mais detalhes e informações, é só mandar uma mensagem para o WhatsApp que estará aqui embaixo, disponível, e eu te retorno com mais detalhes sobre cada um dos projetos. A palavra de Deus, ela nos diz assim, Zacarias capítulo 10, versículo 4: Dele a pedra de esquina, dela a estaca, dele o arco de guerra, dele juntamente sairão todos os exatores. Deus sempre usou os seus servos para falar ao coração do seu povo. Sempre usou profetas para ensinar e orientar o seu povo no Antigo Testamento aquilo que era concernente ao seu projeto, aos seus propósitos, aos seus desígnios. Então Deus, ele sempre deixou o seu povo instruído. E hoje não é diferente conosco. Se no Antigo Testamento a figura do profeta, do sacerdote, era quem trazia do Senhor orientações e determinações de Deus, hoje o Espírito Santo é quem nos ensina e quem nos orienta. E pela palavra de Deus, nós tomamos o conhecimento daquilo que é o projeto de Deus para a nossa vida e através da nossa vida. E quando nós olhamos esse texto, podemos aqui destrinchar o texto e entendermos algumas coisas. Dele a pedra de esquina. Jesus é a rocha sobre a qual estamos firmados e edificados. Se não estamos, deveríamos, porque não há outra estrutura no qual possamos construir a nossa vida e a nossa família que não seja o Senhor Jesus. Qualquer outra estrutura está passível de destruição, de ruína, de degradação. Agora em Jesus não. Em Jesus há a base perfeita para que a nossa vida seja edificada. Só em Jesus podemos edificar e fundamentar da maneira correta a nossa vida em todas as áreas. O texto segue dizendo: dele a pedra de esquina, dele a estaca. A estaca era utilizada para sustentar as tendas do povo de Israel, dos hebreus, no meio do deserto. E a estaca, ela era fincada, e o mais fundo possível, e quando vinha ali as tempestades de areia ou um forte vento, as tendas, elas não eram removidas, elas não eram arrancadas por conta das estacas. As estacas realmente, elas firmavam, elas sustentavam, davam ali a base para as tendas. É o que sustenta nossas vidas e nos sustenta na nossa caminhada, nos dando firmeza. É a doutrina, é a orientação, é a palavra dada pelo Senhor. A palavra serve como uma estaca que fundamenta a nossa jornada, o que nos dá uma base sólida no meio do deserto, dos desertos que atravessamos, porque se assim não fosse, estaríamos vulneráveis. Quantas vezes nós temos dúvidas, quantas vezes nós não sabemos como agir, o que fazer. Ouvimos tantos conselhos, pessoas dizendo: vai para o lado de lá, vai para o lado de cá, faça isso, não faça. Mas quando recorremos a Deus, temos dele o direcionamento, a firmeza, a segurança, a revelação daquilo que é o querer dele. E não somos levados por ventos no meio do deserto. Não somos levados pelo nosso impulso, pela nossa razão, por conselhos ruins de forma alguma. O texto diz: dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra. O arco fala do poder. O poder de um soldado, de um combatente no meio do campo de guerra. Era uma arma muito forte, uma arma precisa, de precisão. E assim como a espada, ela era indispensável. Os arqueiros eram valiosos para qualquer exército, em qualquer guerra. E o arco nos fala também do poder da oração. O arco tem a capacidade de atingir a distância. Se a espada, ela era uma arma utilizada para uma batalha curta, corpo a corpo,
O arco alcançava além das condições físicas, o arco ia além daquilo que era proximidade, ia muito mais longe. E a oração, ela tem esse poder. A oração, ela atinge aquilo que vai além das nossas condições. A oração, ela vai à distância. O topo dos céus, ela atinge a vontade de Deus e ela traz para nós respostas e vitórias da parte do Senhor. O texto diz: dele a pedra de esquina, dele a estaca, dele o arco de guerra. Mas o texto também segue dizendo: juntamente sairão todos os exatores. A igreja nessa hora, né? E nós quanto igreja, eu quero ressaltar a igreja, o corpo de Cristo, nós que caminhamos na presença de Deus nesse corpo, nós que temos o governo e a disciplina do Espírito Santo, nós não andamos sozinhos. Nós não andamos pela nossa vontade. Enquanto eu tentei fazer as coisas sozinho, do meu jeito, eu só errei. Eu só me decepcionei. Eu só prolonguei o processo. Juntamente sairão. Nós devemos sair, nós devemos agir segundo a vontade de Deus, segundo a ação do Espírito Santo, com o Espírito Santo. Quando vivemos um processo guiados pelo Espírito Santo, temos todos os recursos para conhecermos e para vivermos aquilo que é a plenitude do querer de Deus. E temos também a proteção, o refúgio, o abrigo no próprio Senhor. E aí nós não andamos vulneráveis. O deserto é uma travessia difícil. O deserto era conhecido, todos os desertos bíblicos, eles eram conhecidos por serem lugares, além de inóspitos, difíceis de você viver, devido ao calor e o frio, devido à escassez de alimentos, mas eram lugares também perigosos, onde salteadores ficavam à espreita, onde caravanas de nômades, saqueadores nômades, ficavam também circulando por aquelas áreas. O próprio povo de Israel, quando saiu do Egito em direção à Terra Prometida, diversas vezes foram atacados pelas costas por caravanas amalequitas que atacavam aqueles que ficaram para trás, que ficavam destacados do resto da multidão. E o Senhor sabe o quanto que é perigoso o momento de travessia de deserto para nós. Quando nós atravessamos desertos na nossa vida, a nossa fé, ela está ali no seu limite. Quando nós vivemos um momento em que nós estamos no nosso limite, onde se puxar mais um pouco, arrebenta. E nós abandonamos até, corremos o risco de abandonar os caminhos do Senhor e de voltar até mesmo para o mundo, de querer voltar para o lugar de onde o Senhor nos tirou. E o adversário, ele se vale disso. Não tem aquele ditado que a ocasião faz o ladrão? O inimigo se vale disso. Jesus foi levado ao deserto e Satanás não apareceu enquanto não aconteceu algo. A palavra diz: e tendo ele sentido fome, Satanás apareceu. Lhe veio o tentador. O adversário aparece na necessidade. Quando tem a necessidade do sentimento, dependência, da carência, quando tem a necessidade da carne, a necessidade do dinheiro, financeira, quando as necessidades elas afloram e quando o homem se deixa levar pelas necessidades, o inimigo vence. Jesus, ele teve a necessidade. Ter necessidade não é pecado nenhum. Jesus sentiu fome. Quando ele sentiu fome, o tentador apareceu. Nós sentimos fome, nós sentimos necessidade financeira, necessidade. Isso é natural. Carência, isso tudo acontece. Basta ser homem para ser de carne e de osso para sentir isso. Mas Jesus não se deixou ser vencido pela tentação de forma alguma. Pelo contrário. O adversário até mesmo usou a palavra de Deus para tentar o Senhor. E Jesus o venceu pela própria palavra. Porque o adversário usou a palavra inspirada, que foi inspirada pelo Espírito Santo a homens. E Jesus usou a palavra revelada, que transcende a palavra inspirada, que vai além, que é superior, porque ela é revelada pelo Espírito. Então, o argumento de Satanás caiu por terra e Jesus venceu o tentador no deserto. Olha, muitas são as dificuldades para você atravessar esse deserto. E só Deus e você sabe.
Quantas privações, provações, quanto sofrimento, quantas tristezas, quantas lágrimas já caíram no seu rosto. Quantas vezes você se sente inferior, você se sente indigno até mesmo de ser contado como um homem ou uma mulher de Deus. Quantas vezes você até mesmo acha que você não vai alcançar, não vai viver aquilo que é o projeto de Deus para a sua vida. Você não vê em ti condições para isso. E eu não vou te enganar, talvez não haja, porque nós de nós mesmos não temos nada, mas o Senhor te capacita, mas o Senhor te dá graça, a graça do Senhor nos basta e o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza quando nós estamos fracos. Aí que somos fortes, porque a nossa força vem dele, porque ele peleja por nós, porque ele nos põe de pé, porque ele nos dá a condição para que venhamos a romper os desertos da vida e alcançar as vitórias tão aguardadas. Então, minha irmã, meu irmão, descansa. Nessa noite de sexta-feira, Deus traz para ti renovo e fortalecimento. O Senhor é contigo e o Senhor está te conduzindo a uma nova etapa para que tu possas viver tudo aquilo que um dia Ele te prometeu, para que você possa viver a plenitude daquilo que Deus quer para a sua vida nessa terra. E, sobretudo, para que um dia você experimente a salvação em Cristo Jesus, que por isso, por esse motivo, nós fomos chamados à presença dEle, para experimentar uma tão grande salvação. E isso nos alegra, né? Sabia que o nosso descanso, a nossa morada não é nessa terra, que a nossa morada e o nosso descanso não é nesse lugar de sofrimentos, de decepções, de angústias, de frustrações. Nós não queremos sair daqui por escapismo, queremos ter uma vida com conforto, qualidade e prosperidade nesse lugar, mas nós temos a certeza que aqui não será o nosso descanso. O nosso descanso está nos céus. E nós sabemos que encontramos um Deus que nos conduzirá a essa terra da promessa, que nos fará atravessar esse deserto da vida. E com Ele reinaremos. E com Ele cearemos para todo sempre. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, nessa noite. A paz do Senhor Jesus.